não tinha convivência com a minha filha. Eu tinha só o final de semana pra viver com a minha filha. Esconde um pouco os brinquedos, e guarda e pega aqueles que a criança tá lá no fundinho daquele baú, pega e dá. Então, quando tive a Joana, eu tive acesso ao serviço de aluguel. Só que eu fui tão mal atendida, eu não tive nenhum tipo de suporte. Quando a minha filha não gostou da cadeirinha Mamaru, eu não tive suporte como eu faço com as mães, sabe? A gente tá ali mostrando, que lindo isso, não sei o quê, mas por trás a gente tá passando um perrengue danado. Eu já Verdade, sou a portadora da notícia ruim. Hello! Oi! Mais um episódio começando. E a gente não vai falar o meme não, tá? Que dessa vez é o quê? Muito especial! Sério, a gente tem que fazer um meme disso. Tem que fazer. Por favor, quando você for Não, o episódio passado, 2 frases, nos primeiros 2 minutos, eu acho, né? A gente fez igual. E falar junto com essa que significa o quê? É que você... Não, tô brincando. Obrigada. Não vou falar. Gente, então, antes de começar, venho mais uma vez pedir pra curtir, se inscrever no canal pra gente, que é muito importante de estar ali perto de chegar aos 1000 inscritos. E pra gente isso faz toda a diferença. Então vai lá, curte, manda, compartilha, manda pra todo mundo. E agora também nós temos um canal de cortes, né? Cara, essa nossa editora, estamos ela tá muito chiques, muito chiques. Então, assim, ó, na descrição... Agora, a gente já tá pedindo demais, né? Mas além de se inscrever nesse canal, na descrição está lá o nosso canal de cortes. Então, você vai lá e se inscreve também. Inscreve também. É isso, um dia você pensa assim, lembrei, preciso tirar uma dúvida. Vai estar lá o corte, com certeza, né? E é melhor, assim, tem muita gente que prefere, às vezes, ver, né, o corte ali, e não é aquele corte de 1 minuto do Instagram, então vai ter bastante coisa legal. E é isso, e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, vai conversar com uma mãe e parceira, né, Lê? Parceira nossa, a primeira parceira das duas, né, que, assim, aceitou e topou participar do nosso podcast. Um assunto muito importante, porque, né, vocês vão entender o porquê. Mas não ocupa tanto espaço na nossa casa, né? Gente, economiza dinheiro, tá? Economiza dinheiro e espaço. E espaço. É tudo que a gente precisa. Quer coisa melhor? Isso aí. Seja muito bem-vinda, Tuane, da Clube Kids! Eu fiquei até emocionada com essa introdução. Ai, gente, muito obrigada. Foi um prazer. Vocês são umas super parceiras nossas, né? Noa e Liv, né, na verdade. Mas as mamães vão juntos, né? Só intermediando. Pois é, a gente bota os filhos pra trabalhar, né? Igual a gente faz lá também. Eles têm escolha? Não tem. Nenhuma. Eu falo que o Noah tem mais recebido na vida do que eu, gente. Não, mas com certeza. Com certeza. Eu vou chegar nesse patamar. É isso, gente, porque, mas tá certo. É pra eles, é pra gente também, né? Tá tudo certo. Sim. Com certeza. Tuane, a gente amou ter você aqui. Obrigada. E a gente quer bater um papo, quer conhecer a Tuane, além também da Clube Kids, mas conhecer um pouquinho de você. Conta pra gente quem é a Tuane, a mamãe, a empreendedora. A tudo, a esposa, né? Dona de casa, tudo isso. Sou Tuane, todo mundo que tá lá no Instagram da Clube Kids me vê, né, lá, porque eu boto minha cara, vou mesmo, eu e a Joana, minha filha, sou mãe da Joana, de 3 aninhos. O Rodrigo é meu esposo, ele tá nessa jornada junto comigo da Clube Kids, graças a Deus, porque ele é a cabeça pensante, né, e eu sou só o que eu apareço lá no Instagram, que penso nas outras coisas, mas ele é o cara da cabeça. E eu tenho 30 anos, apesar de não parecer, porque toda vez que eu chego pra entregar brinquedo, as pessoas... É você que vai entregar o brinquedo? Sou eu. Sou eu. Sim. É você que vai montar o brinquedo? Sou eu. É você que vai ficar lá no chão, né? Montando, suando, passando calor? Sou eu. Mas tenho 30 anos e... Hoje eu sou empresária, mas há pouco tempo atrás eu era propagandista farmacêutica. E eu larguei tudo... para poder viver, né, de ser mãe e ser empreendedora. Então, já posso contar a parte ruim? Tá. Vambora! A gente tá aqui pra isso. Porque Estamos a gente aí vem com uma pauta, mas a gente embola uma coisa na outra, a gente vai... É porque pra falar de quem sou eu preciso contar da onde vim, com né? certeza. Com certeza. Então, eu larguei meu emprego em agosto do ano passado. A área comercial, para quem trabalha, sabe que é uma área de muita pressão, uma área muito... Desgastante, né? E para quem é mãe, é pior ainda. Então, cada vez que a Joana ficava doente, você não tem ninguém para ficar com ela? Você não pode deixar ela com alguém? A creche não pode ficar? Ou alguma coisa
esses comentários que são bem machistas, né? Que a gente tem que ouvir. E não, eu não posso deixar com ninguém, eu preciso que a minha filha fique comigo. E aí essas coisas foram, né, ali também foram muito difíceis pra mim. E trabalhar com meta, com pressão, isso acabou comigo. E a maternidade, ela é pesada, né? Então você chega em casa, você tem o segundo turno. E aí eu comecei a entrar em depressão. Crise de ansiedade eu tinha de 2, 3, 4 por dia. E às vezes no trabalho eu tinha várias. E isso começou a me deixar muito, muito pior, muito pior. Cada dia, assim, eu não tinha forças, às vezes, nem pra levantar. Eu falava, ai, nossa, mais um dia, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso. Isso é muito ruim. E eu acabava refletindo isso na minha filha, na criação da minha filha. Até que o Rodrigo falou, Tuane, chega, vamos dar um basta nisso. Você precisa acabar com isso. Ai, e a gente vai graças conseguir. a Deus que temos maridos apoio, né? que apoiam. Exatamente. E assim, a gente já tinha Clube Kids, né? Então, assim, não foi uma coisa que veio depois. Ah, tá. Já existia. Já Os dois existia. juntos. A gente tá. tem um ano e meio, mais ou menos, de Clube Kids. Então, assim, quando ele veio com a ideia, foi justamente porque ele via que eu já estava mãe, o processo da gravidez foi difícil, o puerpério foi difícil. Então ele falou, cara, a gente precisa de alguma coisa pra gente, pra nossa família, algo pra gente deixar pra Joana. E ele vinha com umas ideias, assim, tipo, cafeteria, umas coisas bem loucas, assim. Eu falava, não, Rodrigo, não. E aí veio a ideia da Clube Kids, a gente abriu então e falou, cara, a gente já tem a Clube Kids. Vamos fazer dar certo, vamos fazer as pessoas conhecerem. As pessoas precisam saber do nosso serviço. E se você botar sua cara, quanto mais você aparecer, vai ser melhor pra gente. E aí eu com muito medo, muita terapia, muito obrigada, minha terapeuta. E eu falei, cara, eu vou tomar essa decisão, eu vou sair. E aí eu não podia sair, né? Eu precisava que eu fosse mandada embora. Então eu fui atrás disso, consegui. Graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram a isso acontecer. E aí quando eu saí, só que te dá aquele medo, né? Não, você sai da sua zona de conforto, bem ou mal, né? Por mais que você não esteja confortável na sua zona de conforto, você tá, porque você sabe que você tem ali o seu emprego, a sua segurança. Exatamente. E a gente que empreende, a gente sabe que é realmente muito complicado, né? Ainda mais com o filho, porque quando a gente tá por conta própria, a gente às vezes vai com medo, tá tudo bem, a agência der errado, a gente se vira sem ter nada a perder. Mas com o filho pequeno ainda, eu imagino que tenha sido uma barra, né? Conseguir Nossa, muito. sair. E assim, aí você... É uma nova rotina, porque eu acordava cedo, saía pra trabalhar, ela ia pra creche, ficava até 7 horas da noite, isso me matava, porque eu tinha que deixar ela 8 da manhã, buscar 7 da noite, então ela passava mais tempo na creche do que comigo. E aí, quando eu voltava, ela já tava, às vezes, dormia no carro, às vezes chegava, brincava 10 minutos e dormia, então eu não tinha convivência com a minha filha, eu tinha só o final de semana pra viver com a minha filha. E aí, agora não, eu tô em casa... O que eu faço? Como eu trabalho? Porque quando você trabalha pra alguém, você recebe a demanda. Sim. Quando você trabalha pra você, você fica... Por onde eu começo? Não, E agora? Não, é muito... E agora? Como é que eu faço isso? Se você não souber se organizar, você se perde facilmente. Não, e isso é até algo que eu sinto na minha casa, né? Se você não tem rotina, é muito difícil. Tipo, no trabalho é aquilo. Você acorda, faz tudo, não sei o que, vai... Né? Você sabe o que vai acontecer no seu dia. Quando você tá em casa... E assim, trabalhar de home office, né? Tipo, empreender em casa também é muito difícil com uma criança. Então, tudo demanda de uma logística pra você conseguir dar conta de tudo, Exatamente. né? De manhã eu não consigo fazer nada. E responder cliente, responder cliente, ela tá assim, mãe, em cima de mim, deixa eu ver, vem. Aí eu fico, ai meu Deus, e como é que eu faço? Eu preciso. E aí, quando ela vai pra escola, é a hora que eu... agora eu trabalho, agora eu sento. Então, assim, é muito... Essa nova, né, dinâmica é difícil. Então, não foi uma decisão fácil, ainda não é. Tem muitas vezes que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas a gente volta e fala, não, eu tô no lugar certo. E aí, quando eu recebo uma mensagem de uma mãe, nossa, você me ajudou muito, nossa, sua empresa é maravilhosa. Aí eu falo, cara, continua, eu tô no lugar certo, eu tô É o fazendo seu a coisa propósito, certa. né? É. E realmente é muito bom, né? Gente, sério. Não, e eu Salva acho... a vida. E eu acho que assim, ela receber... Porque a gente sempre manda fotos, manda vídeos, né? Tipo, dela. A gente posta muito nas redes sociais, mas eu acredito que outras mães também mandem, né? Então, assim, principalmente, eu acho que assim, eu tinha que ter te conhecido quando ela era RN. Não, porque eu olho isso e falo, ai, ia me ajudar. Mamaru, né? Que é Aquela cadeirinha de balanço maravilhosa. Que a nossa pediatra não gosta muito, mas enfim. Que eu eu acho comprei que... uma também, durou nem 10 dias Você não que eu usou? vendi. Amigo, eu não queria ficar ali. Ai, não acredito que você fez isso. Não foi essa mama, não sei o Não. que lá, foi uma Ah, outra. tá. Então eu tinha uma que fazia assim, automática também, mas ficou pouco.
Mas eu acho que aquilo ali ajuda muito também. Não, muito. E assim, teria me ajudado, um detalhe que a gente vai entrar aqui também, a entender que cada bebê também é único, né? E aí eu já quero até entrar nesse assunto que eu ia falar mais na frente, que eu até acho que é um diferencial de vocês, né? Quando eu entrei em contato com a Tuane, a primeira pergunta que ela me fez foi sobre o Noah, né? Então, assim, o que você busca? Quem é o Noah? O que ele gosta de brincar? O que você quer? Quer alguma coisa mais pra brincar? Quer desenvolver? E aí a gente conversou, né? Eu falei, olha, ele é muito esperto pra parte cognitiva, mas eu quero desenvolver a parte motora dele. E aí você me deu sugestões. Então, assim, eu acho que o diferencial de vocês não é assim, entrou no site, escolhe o brinquedo. Claro que às vezes a gente faz direcionado e tudo bem, né? Mas eu acho que quando você tá querendo alguma coisa para distrair a sua criança e vem alguém para tentar entender a sua necessidade e não só necessariamente vender o mais caro, o produto mais caro ou o que tá mais ali, isso faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que hoje um diferencial de vocês, que até uma pergunta que eu ia fazer para você, qual é o seu diferencial? Mas eu vou já responder. Porque eu acho já que respondemos. A gente pode responder com também. certeza. Eu acho que esse carisma de vocês, né, e esse cuidado de tentar entender cada família, é muito especial, porque a gente falou sobre isso, você me indicou o brinquedo que seria o ideal dentro das possibilidades dele e você deixou muito claro, falou, Natasha, é um teste, assim, vai e vamos ver se funciona pra ele. E aí eu assim, Tuane, ele não tá entrando no brinquedo. Ela, calma, vai aos pouquinhos. Aí eu no segundo dia, filho, vamos lá. E ele, não. Aí eu, tá bom, Tuane. Ela, calma, é adaptação. Por isso até que você dá mais ou menos de 15 dias, né, o mínimo. E ele, de fato, não se interessou, né? E aí eu falei, cara, não rolou. E que bom que eu não investi num brinquedo super caro. Então, exatamente. Eu acho que, além disso, o maior benefício é esse, né? Que simplesmente, assim, eu percebo no aniversário de 1 ano da Liv, que os avós sempre perguntam, né? O que você quer de presente? Daí a gente fica naquela, assim, muitos pedem o carrinho. Os avós são os nossos terrores. Que dão o presente ao invés de alugar, né? Então, normalmente é aquele carrinho elétrico, né? Que muitos pedem. Cara, eu aluguei, graças a Deus que eu aluguei, porque se eu tivesse pedido, eu ia ter um trambolho na minha casa. Ela simplesmente não entrou. Ela não quis brincar. Ela não quis. O que eu fiz? Fui lá e troquei por um outro brinquedo, né? Então, isso daí é muito legal, né? Ter essa facilidade. E não só, às vezes, a criança, ela pode se adaptar e enjoar, né? Porque o Noah tem o carro elétrico. Quando chegou lá, ele achava o máximo. E eu vou ser bem sincera, assim, essa logística de o tempo todo sair com esse carro é difícil, gente. Então, assim, é um brinquedo que é super legal, quando é novidade. Ele gostava de... Até pra gente também, a gente levava o carro lá pra baixo, levava não sei pra onde. Cara, depois de um tempo, é insustentável. Então, assim, troca por outra coisa, né? Então, a criança consegue curtir. O bom é o rodízio de brinquedos, né? Que a gente até fala muito disso, às vezes, em casa. Esconde um pouco os brinquedos, e guarda e pega aqueles que a criança tá lá no fundinho daquele baú, pega e dá. Então, assim, quando você falou sobre a questão do diferencial, eu, quando tive a Joana, eu tive acesso ao serviço de aluguel. Então, eu fui atrás, porque na época eu segui uma blogueira que ela fez, aí eu falei, vou alugar. Só que eu fui tão mal atendida, eu não tive nenhum tipo de suporte. Quando a minha filha não gostou da cadeirinha Mamaru, eu não tive suporte como eu faço com as mães. E aí, depois eu ainda tentei 2 vezes ainda alugar, pra ver se melhorava. Eu falei, não, de repente é a primeira vez, né? Vamos dar uma segunda chance. Aí aluguei bomba extratora, porque ela ficou internada, eu precisava extrair leite. E aí depois, aluguei um canguru. As minhas 3 experiências foram péssimas. E aí, quando o Rodrigo veio com a ideia da Clube Kids, eu falei assim, olha só, a gente não pode ser aquela empresa. A gente precisa ser uma empresa diferente. Então, vai ser tudo do jeito que eu faria para a minha filha. Então, assim, o recadinho que eu escrevo, como eu higienizo os brinquedos, eu tudo pensando como se eu fosse dar pra Joana, sabe? Como se fosse aquilo, eu vou preparar isso pra minha filha. Porque eu preciso que aquela criança, ela se adapte àquele brinquedo. Porque eu fico muito triste, gente. Vocês não têm ideia quando fala assim, ele não gostou, ela não gostou. Eu fico arrasada, mas não arrasada pelo dinheiro, sabe? Eu fico arrasada pela questão da criança não gostar. E a expectativa da mãe, né? A gente vai feliz, eu montei amarrada no olho da minha cara. E as mães vêm, nossa, eu queria muito essa cadeirinha, porque eu vi a blogueira tal, não sei o que. Eu falo, gente, e aí, se não der certo? Eu já chego e falo, olha só, pode ser, eu já sou a portadora da notícia ruim. Olha, pode ser que o bebê não se adapte. E aí a gente vai fazer o quê? Bota uma peça de roupa, inclina a cadeira, faz não sei o quê. Eu vou até casa. Assim, tem vezes que eu já fui, a mãe me ligou, eu não consigo. Calma aí que eu vou aí, eu vou dar um jeito, essa criança vai se adaptar. E vamos lá. Então, assim, eu tento fazer tudo que eu posso para que dê certo, sabe? Você vive a Clube Kids, né? Porque tem gente que é só assim, sou empreendedora,
tô aqui, tipo, na parte de trás, né? Mas você tá ali realmente pra Eu ajudar. e o Rodrigo, a gente vive assim, ele tem um emprego dele, né? Mas a gente vive muito. Em casa, a gente às vezes até fala assim, vamos parar de falar da Clube Kids, vamos falar de outras coisas. Porque a gente quer trazer coisas novas, a gente quer... a gente fica assim, e aquele cliente tal? Poxa, não gostou. O que a gente pode fazer? Às vezes, juro, às vezes tem cliente que chega assim, poxa, eu queria isso e isso. Tá bom, dá um descontinho a mais pra ela levar. Sabe, uma coisa assim que às vezes eu falo, gente, é só pra pessoa ter experiência. Porque pode acontecer isso que aconteceu com você e com você, né, Letícia? Que a gente foi lá, levou toda feliz, porque, ali viver no shopping, não sei o quê. A decepção. E às vezes é o momento também da criança, né? A gente precisa respeitar. É isso. Pode ser que daqui a pouco a gente alugue a mesma coisa e ela curta. É isso, exatamente. E aí você falou uma coisa que eu quero entrar num ponto. Do Rodrigo. Você e o Rodrigo, fala do Clube Kids, a gente vê o Clube Kids. Como é que vocês separam isso? Porque deve ser difícil empreender em família. Né? Acho que em casal, mas acho que em família sempre é difícil. Mas acho que o casal mais ainda, né? Porque eu acho ótimo você viver a empresa, mas vocês também precisam saber separar. Como é que vocês conseguem, e se conseguem, fazer essa separação? Pode botar uma trilha sonora entre tapas e beijos. Tipo isso. Assim, é muito difícil. No início era pior. Teve uma fase que eu tava com muita depressão, assim, tava muito ruim. Comecei a tomar os remédios, então tava muito ainda, né, me adaptando. E aí o Rodrigo assumiu muita coisa. Então foi uma fase mais difícil pra gente, porque assim, a gente tá empreendendo, vocês que trabalham na internet, vocês sabem. A gente tá ali mostrando, que lindo isso, não sei o quê, mas por trás a gente tá passando um perrengue danado. Então, assim, muitas vezes eu não queria aparecer porque eu não tava bem. Aí o Rodrigo aparece, porque quando você bota sua cara, então assim, né, tem toda uma coisa. E aí eu tento falar, Rodrigo, quando a gente vai sentar à mesa pra comer, ou final de semana, a gente teve muitas brigas de, tipo, responder cliente final de semana, sabe? Eu falei, não vamos mais fazer isso. Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação muito boa. Então, por isso, assim, a gente precisa estar o tempo todo conversando. Então, cara, não gostei disso, gostei daquilo. Olha, vamos agora sentar e falar da Clube Kids? Agora vamos falar da nossa vida casal. Agora vamos falar da nossa vida, Joana. Porque se deixar, um vai atropelando o outro. E a gente passou por essa fase. De estar tudo atropelado e a gente, quando viu, nossa, a gente só tá falando da Clube Kids, a gente tá vivendo só Clube Kids e a gente tava esquecendo da gente. Aí você já tem o filho, que é uma fase difícil, porque com 3 anos, 2, 3 anos, você tá naquele momento que você ainda não tá ali muito. Entendendo. Aí tem a vida do casal e tem a vida dos empresários, né? Dos sócios. Então, assim, foi muito... É muita comunicação e é muito difícil. Aprendendo todos os dias. Não, eu imagino, porque quando você falou isso, assim, a gente já é difícil separar os pais e marido e esposa. Imagina ainda ter que colocar o sócio aí nessa... Vai ter que ser sócio. Não, então, e ela falou um ponto muito importante, que assim, tipo, até não tem muito a ver com o nosso assunto, né, principal, mas esse fato aí de você ter tido, né, uma depressão pós-parto e tal, e você tem que empreender, você tem que aparecer. Isso é até um assunto que eu gravei até um vídeo pra postar, eu ainda não postei, mas eu quero postar sobre isso. Que é muito real. Às vezes a pessoa vê, você tá toda ali, tipo, então... Mas, cara, por trás, você... Aconteceu essa semana, inclusive. Eu tava conversando com a minha amiga postou um vídeo, tipo, super, tipo, story, super sorrindo, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu fui conversar com ela no WhatsApp, ela mandou um áudio, tipo, soluçando de chorar. Aí aquilo ali me deu um estalo, eu falei, gente, olha que surreal, né? A gente tá ali, a gente que trabalha também, né, com rede social, é muito surreal, porque a gente tem que mostrar que a gente tá bem, às vezes a gente não quer gravar, tipo, a gente não tá bem pra gravar, mas tem que gravar, é nosso trabalho, né? Então, você também separar isso é muito difícil. Não, é complicado. E assim, acho que a gente também, como mães, e o que a gente tenta mostrar aqui no Maternipod é que a gente realmente não tem que ser perfeito e não precisa ser perfeito o tempo todo. Então, assim, obviamente, a gente não tem que aparecer feliz, mostrando a vida perfeita, e não é o que a gente faz na internet, a gente mostra também os perrengues da maternidade, mas às vezes você precisa gravar uma publicidade. Você vai gravar uma publicidade de um negócio chorando, e às vezes não tem prazo. Então, assim, as pessoas vão falar, lá, blogueira, lá, não sei o quê. Não é um trabalho fácil. Hoje, eu vou te falar, eu vejo o quão difícil é, assim, né? Porque a gente acha que é muito fácil. E, blogueiro é maravilhoso, viaja de graça, ganha não sei o quê, faz não sei o que lá, ainda ganha dinheiro. E as pessoas não veem quão difícil é, né? Porque... Tem seus benefícios, mas
não é tão fácil. Não é tão fácil assim. Não, assim, a gente tá ali mostrando a nossa vida, muita coisa assim. Eu não era uma pessoa, eu era muito low profile no meu Instagram pessoal. Então, assim, eu precisei melhorar muita coisa pra... eu não tô bem, mas beleza, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar. Nem que eu bote só minha voz, mas eu tenho que... Alguma coisa eu tenho que fazer. Então, assim, tinha dias que eu falava, Rodrigo, eu não consigo. Aí ele fala, vai, vambora, tem que ir. Então, assim, graças a Deus, o meu suporte, assim, ele é essencial na minha vida. Eu falo, cara, eu e você, a gente é muito parceiro, um ajuda o outro. E ele, imagina, ele ainda tem o trabalho dele, ainda tem a Clube Kids, ele... Ainda tem a Joana, tem você. Ele teve um momento que ele falou, eu falei assim, segura 5 braços aí, meu filho, porque tá difícil. Então, a gente vai seguindo a parceria. E você lembra, assim, algum perrengue que vocês tiveram bem no início? Deve ter tido vários, né? A gente sempre tem perrengue. Sempre. Mas você tem algum que marcou? Assim, um perrengue que você lembre logo de início da Clube Kids? Ou com algum cliente, ou com alguma entrega? Eu tenho um monte, tem um monte. Hoje, por exemplo, eu tive um... Aquelas, né? Eu posso falar? Não posso. Então, a gente tem, assim, muitas das vezes a gente leva o brinquedo aí... o brinquedo tá ruim. Ou a gente marca um horário, dá tudo errado, a gente chega lá, a gente corre e a pessoa fala... A gente já teve problema com um cliente do tipo, chegar e falar, olha, mas você não veio na hora marcada, sabe? Então, assim, mas o maior perrengue, às vezes, é quando a gente vai montar, às vezes, um brinquedo e tá faltando uma peça e você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Ou, por exemplo, você tá montando, tá a pessoa do seu lado assim, mas não é assim. Gente, sério. Eu acho que isso aí não tá bom, não, hein? E aí você tem que respirar fundo, porque trabalhar com público é assim, né, gente? Não, qualquer público. E então, trabalhar com mãe... Gente, eu não Olha, trabalhar com mãe... Não trabalho, que eu digo assim, de produto é difícil. Mulher, né? Trabalhar com mulher já é difícil. Com mãe, com noiva. Eu não imagino trabalhar com noiva. Eu acho que noiva é pior. Eu acho que é pior. Eu acho que noiva é pior. Porque você tá lidando com um sonho dia, de alguém. Um sonho ali. A mãe, tudo bem, é um pedaço ali que você tá indo levar um brinquedo, deu errado, a gente vai lá, pega... Tem uma nova oportunidade de consertar. Tem uma nova oportunidade. Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, a gente já teve... lembrei de um perrengue. Tô falando, sempre tem um que marca, gente. Sempre tem. Cliente caloteira, que a gente já teve que ir na porta da casa, cobrar. E a gente gravou vídeo. Sério, assim. Olha, não deem calote, hein? A Tuana é pequenininha, ela é novinha, mas ela é brava. Rodrigo, vamos lá, vamos filmar na casa dela, não sei o quê. É assim, foi um perrengão, assim. E eu muito mal. Rodrigo, vamos fazer isso. Vamos lá. Então, assim... Rodrigo é brabo. Ouviram? Ele só tem aquela carinha de... Ele tem uma cara de... né? Mas assim, é porque, né... Querendo ou não, a pessoa tem que entender, né, gente? Então, assim... pelo amor de Deus, é o mínimo, tá, gente? Pagar é o mínimo. Então, mas é muito ruim isso, né? Tipo, a pessoa tá te devendo e você se sente mal em cobrar, né? Isso pra mim é a pior parte. Aí já tive também parceria que a pessoa fala, mas quanto que eu vou ganhar com isso? E eu falo, não tô conseguindo ainda. Não tá dando ainda pra pagar. Então, assim, é no amor. É na permuta. É isso. Vamos lá, deixa com você, seu filho brinca, faz, acontece, você filma e é isso. A gente fecha muita permuta, né? Então, assim, a gente vê como... Cara, é um benefício pros dois. Claro. Tipo, não tô recebendo. Ok, mas meu filho tá se divertindo. Tipo, né? Eu acho que isso é o principal. Tem dinheiro que pague, né, algumas coisas, assim, né? Eu Exatamente. acho que eles terem esse momentinho deles... Pra gente também é ótimo, né? Que eles ficam ali brincando. Salva a vida. Pois fica quietinho ali, ó. Fica aí com o brinquedinho, brinca aí. Ô, Tônia, mas a gente tá falando de aluguel, e a gente até agora não explicou o que é o aluguel de brinquedos, como que ele funciona. Sim. Conta pra gente como é que funciona essa logística. Pra começar, a Clube Kids, ela não é minha, né? Assim, é uma franquia, então ela existe já há muitos anos. Ela vem de João Pessoa e foi se expandindo pelo Brasil. A gente já tem vários lugares, inclusive a Letícia foi pra Curitiba e também usou, né, Clube Kids. Foi a cadeirinha, né? A cadeirinha e o carrinho. Que ela não usou o carrinho. Mas gente, é assim. Mas enfim, então assim, quando a gente chegou, né, o Rodrigo chegou com essa ideia da Clube Kids, ele falou, cara, eu já, como eu falei, né, voltando à história, eu tive a experiência ruim, beleza, vamos fazer diferente. E aí a gente veio pro Rio, não tinha ninguém. Não tinha ninguém no Rio, né? Com o Clube Kids. A gente só tinha em Campos dos Goitacazes. E mais uma Macaé, eu acho. E aqui na cidade do Rio não tinha ninguém. Então, a gente estava no meio da cidade do Rio de Janeiro, enorme, com uma nova franquia para poder lidar. Então, assim, foi muito difícil, né? Então, assim, a pessoa entender que o aluguel
ele muitas vezes é melhor do que a compra, é difícil. Então, sério? Eu achava que a pessoa entendia. Eu achei bom. Não, eu acho ótimo, mas tem gente que é difícil, que tem um probleminha de entendimento. Eu já tive várias pessoas que falam assim, não, com esse valor eu prefiro pagar parcelado 10 vezes no cartão. Então, assim, tudo bem. Tudo bem, um brinquedo, tudo bem, mas você vai, quando você olhar a parcela de vários brinquedos, as parcelinhas ali juntas... Não, e não só isso, é o fato de deixar no canto da tua casa, porque também, teu filho vai mas eu tô enjoar. falando em relação a valor. A pessoa sim. tá pensando nisso, vai parcelar em várias vezes, e quando tiver o outro brinquedo brincando ali, a parcela. Pois é. Então, assim, o aluguel, ele vem pra poder ser uma forma de... Pra mim, o principal benefício, quando eu falo da Clube Kids, é a economia. E a economia de espaço e de dinheiro. Por quê? É a questão do parcelamento. Hoje a Joana brinca com brinquedo, amanhã ela não quer mais esse brinquedo. Aí eu vou lá, tem que comprar outro, tem que comprar outro, tem que comprar outro. E aí eu vou só acumulando as parcelas. Ou só, eu quero isso, quero aquilo, quero... E não dá, gente, não dá. Ou você compra brinquedo, ou você, né, paga as contas de casa. E eles enjoam rápido. Enjoa. Então, assim, não dá. E aí, o aluguel, ele vem pra ser essa facilidade. Então, assim, hoje a gente tem um público muito de bebês, né? E as crianças, assim, oscilam muito. Mas, assim, o nosso foco hoje, que a gente vê a procuração das cadeirinhas de balanço e dos carros elétricos. Por quê? São itens caros. São itens eu ia perguntar quais são os mais... top 1 é a Mamaru e o carro elétrico, assim, de botar os dois, assim, são os que a gente mais hoje aluga. Então, a facilidade de alugar, porque, assim, a gente tem um aplicativo, mas pode chamar no WhatsApp, a gente conversa, eu falo, né, com as mães, indico o brinquedo, porque às vezes a mãe vem no escuro. Eu quero um brinquedo pro bebê de 4 meses. Não, eu não sou formada em pedagogia, nada, mas, assim, é a minha vivência. Eu trago o que eu vivi com a minha filha. Às vezes, eu falo, olha, isso aqui pode ser legal, mas a mãe fala, não, eu quero isso. E ainda tem isso, que tem, às vezes, brinquedo que não é indicado pra idade e a mãe quer alugar. Então, a gente tem que lidar com isso. Então, o aluguel é essa facilidade. Então, você pode ficar 30 dias na sua casa e pagar, às vezes, uma economia de 90% do valor. Então, isso não tem, gente. Assim, você vai ver, e vocês já passaram por isso, e você vai alugar, daqui a pouco a criança enjoou, você vai trocar, e a criança enjoa de novo, e você vai trocando. E vai trocando. É claro que eu falo, eu não sou hipócrita ao ponto de dizer, gente, eu compro brinquedos pra minha filha. Eu compro boneca, eu compro coisas que ela quer. Mas muita coisa eu vejo, gente, se eu tivesse alugado isso, poxa, pra quê? Ela queria porque queria uma bicicleta de equilíbrio. Porque os amiguinhos do condomínio tinham, comprei. Pergunta quantas vezes ela usou. Tá lá no canto. Não era essa criança. 2. Então, assim, tá lá. Entendeu? Então, eu também passo por isso, né? Então, assim, o aluguel, eu falo, gente, beleza, eu adoro comprar também, adoro parcelar, adoro tudo. É muito bom, é bom você saber que você tem dinheiro pra você poder proporcionar tudo pro seu filho, mas proporciona com consciência. Porque imagina, hoje em dia, a gente vive em locais cada vez menores, apartamentos cada vez menores. Imagina você com um carro elétrico, com um triângulo, com um tapetinho. Com escorrega. Com um playground, com... cercadinho. Tudo dentro da sua casa. Você tira tudo e deixa só da criança. Não, vira a casa, exatamente. Gente, é isso. E aí, assim, a questão do meio ambiente, a gente tá pensando no consumo, né? Hoje em dia a gente tem muita já questão de roupa, né? De comprar roupa usada. E por que não comprar brinquedos, né? Alugar brinquedos, perdão. Então, a gente aluga o brinquedo, vai lá, experimenta, vê se gosta. Tem gente que pede só eu só quero experimentar, porque eu quero comprar. Tudo bem. Eu fiz isso, né? A bicicletinha... Eu acho que foi o primeiro, né? Que eu aluguei. Acho que foi o primeiro. Ela não gostou. Só que daí, depois de um tempo, tipo, ela começou a se interessar, fui lá e comprei. Tipo, ok, hoje em dia ela anda. Só que eu acho que é legal também porque você pode renovar, né? Se você gosta, você, além de testar, assim, não quero comprar agora, então vou renovar por mais, sei lá, 15 dias, 30 dias. Tem prazo máximo? Não, se eu quiser ficar 3 meses... A pessoa escolhe, dependendo do brinquedo, né? Tem brinquedo que a gente aluga por 7, 15 e 30. 30 é o máximo. Aí, fiquei 30, quero mais. Aí renova por mais 30, e mais 30, e mais 30, e vai renovando. Já teve mães que ficaram, tipo, muito tempo, assim, né? Com brinquedo, e a gente vai ficando. E vai deixando. Então, assim, a pessoa tem essa facilidade de renovar. E a gente sempre dá o desconto da renovação, então a pessoa tem esse desconto, ela aluga e vai renovando. Não quero mais? Criança não se adaptou, troca. A gente tem essa facilidade da troca, né? Então, dentro dos 15 primeiros dias, você tem a opção de trocar. Ou você fala, às vezes, cara, não era o brinquedo que eu achava que era. Eu achei que vinha uma coisa e não era aquilo que eu queria. Então, troca. Então, assim, a gente tem isso. Porque eu falo, gente, olha, eu não vou obrigar a criança a ficar com brinquedo.
Eu não vou fazer a mãe pagar uma coisa pra ficar dentro de casa jogada. Exatamente. Ela tá perdendo dinheiro, eu tô perdendo dinheiro. E você, assim, acho que todo empreendedor passa por isso, né? Eu já tive loja de roupa e eu sei quão dolorido é. Já aconteceu de algum brinquedo vocês investirem em valor alto e esse brinquedo não ter saída? Sim, Já, né? muito. No início da franquia, por ser franquia, né, a gente precisa fazer uma compra que eles predominam, né? Então, essa daqui você tem que ter isso, isso e isso. Quando a gente chegou a gente mora no Rio de Janeiro, tinha muito aqueles jumperus, sabe? Aqueles brinquedos que você bota a criança, que a criança fica pulando. Tinha uns 5, eu acho. Eu falei, Rodrigo... Aí, na hora, o Rodrigo tem uma irmã, que a irmã dele é pediatra, ligou e falou assim, cara, chegou uns brinquedos aqui. Eu acho que isso não pode. O que você acha? Aí eu falei... Ela falou, olha, não é recomendado, mandou lá, enfim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso aqui. Eu falei, olha, vamos botar, mas eu não tô muito confortável. E aí a gente teve que vender tudo, porque realmente, assim... E aí é engraçado que aqui no Rio não sai. Pelo menos pra mim não saiu. Mas em outras regiões do estado, né, no Nordeste, enfim, sai muito, é o brinquedo que mais sai. É tipo o andador, que a criança pula e fica... Eu acho que entra, não. Não, ele é pulando. estático, mas ele fica dentro e ele pode pular. já vi. Ele É igual o pode andador, pular. né? Que também não é recomendado. não pode Não, mais. eu acho que tanto o andador quanto esse é meio pela... Eu acho que A criança a posição, né? Força a perna, os músculos da perna. A criança não tá, às vezes, pronta pra aquele movimento. Então, assim, não era um brinquedo que eu não daria pra minha filha, sabe? Sim. É aquilo que eu Mas falei... tem que ter. Mas tem que ter. É. E aí, assim, foi uma coisa que a gente relutou muito. Falei, eu fiz muito, divulguei. Falei, será que vai? Não foi, não saiu. Então, a gente vai lá e pega e vende, sabe? Então, vende e compra coisa que a gente vê que sai. E aí... Hoje vocês têm essa facilidade de comprar os brinquedos que vocês acreditam. Não necessariamente a franquia tem que aprovar. A franquia é maravilhosa por isso. Porque hoje a gente tem total liberdade pra fazer o que a gente quiser. Então, assim, eu quero botar no Instagram isso, aquilo. Não tem, eles não têm domínio nenhum. Eu quero comprar mais brinquedo. A gente não precisa passar por eles pra gente comprar. Então, assim, a gente tem muito... eu cismei que eu queria uma motinha elétrica. Eu falei, vamos comprar uma moto elétrica. Aquela scooterzinha. Turquesa, ela bonitinha, é muito não sei linda. o quê. Gente. Aí eu falei... Aí, Rodrigo, não, isso não vai sair. Eu falei, vamos comprar. Foi, saiu. Então, assim, de algumas coisas a gente consegue ver, isso aqui vai. Às vezes a gente compra coisa também que a gente acha que super vai sair e não sai. E não sai. Então a gente vai fazendo isso, vai vendendo, vai vendo o que é demanda. E aí eu vou ouvindo muitas mães. Se a criança tá com 3 meses, eu já falo, olha, daqui a um mêsinho tá com 4. 4 já pode ter um outro brinquedo. Que tal esse brinquedo aqui? Então, assim, eu já vou pensando... a gente, né, vai pensando o que a gente vai comprar pra frente. Mas hoje, pra gente, o que sai mais são realmente os elétricos e a gente acabou de ter uma frota, né, de carros. Gente, maravilhoso. Vamos visitar a Tuane, levar as crianças. No shopping. Brinca aí. Meus vizinhos amam, porque quando chega carro novo, eu boto tudo lá no condomínio, vai todo mundo pra eu tirar foto, filmar. Vamos ver se tá funcionando tudo. Vamos ver. Bota todo mundo e fala, não me cobrem direito de imagem, não. Eu tô botando só pra poder testar e botar no Instagram, porque a gente precisa, né? Às vezes eu não tenho bebezinho pra poder testar muita coisa, então às vezes eu fico, pelo amor de Deus, mães, me mandem fotos das crianças. Eu lá no condomínio, a minha vizinha alugou o carro. Ela tá até hoje, né? Ela tá renovando, já pegou outro pro mais velho, o quadriciclo. Eu falei pra ela que ela é a melhor cliente que eu já tive. Porque, assim, além dela ser uma cliente, assim, ela me elogia, ela fala tanto. Gente... Olha, e ela usou tantos brinquedos. Ela ia pra... Olha, ela sabe o que ela fez? Ela foi pro Ilha Pura, ela foi pro Rio 2, ela foi pro Cidade Jardim, ela levou até pra Lagoa os carros. Falei, como que tu fez isso? Eu não vou te falar, eu levei, acho que se eu sair de casa com o carro 2 vezes foi muito. Porque é uma missão. Não, mas ela tem o carro e ela tem o quadriciclo. Como que ela colocou os dois no carro com 2 crianças ainda no carro? 2 crianças. Mágica. Não, parabéns. mas ela renova muito. Daí esses dias eu desci, ela tava lá brincando. Renovar o carro. Não, ela tava lá brincando, daí eu falei, filha, olha lá, né? Daí ela ficou brincando com o filho dela e tal. Aí eu falei, vê se ela sobe. Só pra eu ver, né? Tipo, vai que agora mudou, eu consigo alugar de novo, né? Aí ela foi meio tímida, não sei o quê. Daí eu tirei foto, daí eu falei, posso mandar pra Tuane? Daí ela falou, pode. Aí eu mandei.
Não, Nossa, eu achei, por favor, compre uma escavadeira aqui, gente. Meu filho é viciado na É escavadeira. verdade. Já vi que é um trator, assim, que tem uma escavadeira. Tem uma Nossa. escavadeira, gente. Deixa eu Ele colocar ficou... isso, Natasha. Não sei também, mas você dá seu jeito. O meu carro é pequeno ainda, eu não tenho um carro grande ainda. Não, eu lembrei, agora você falou isso de espaço também, eu lembrei o seu marido falando, um dia que ele foi entregar um carro, ele tinha acabado de deixar um carro numa outra cliente. Aí eu acho que a mãe que recebeu, ela falou assim, meu Deus, tipo, como assim? Como que minha filha comprou esse negócio? Onde que a gente vai colocar? Não tem espaço em casa? Ela falou, não. Ela falou, quanto que pagou, né? Tipo, já tava desesperada. Quanto que deve ter sido um carro desse? E, na verdade, tipo, ele falou, não, é um aluguel, daqui um tempo a gente já vai tirar. Daí ela falou, ai, ufa. Terror das avós. As avós e os pais. Eles ficam terrorizados. Você alugou isso? É assim. Não, o Diogo chegou em casa e tava com um triângulo no meio da sala. Aí ele, de onde surgiu? Da onde isso? Igual eu tô com home office que fala, né? Que é tipo esse, que é... Uma mesinha. Não, mas que a criança consegue ficar dentro quando é centro de pequenininho, atividade né? pra quando é pequenininho, Mas daí agora ela fica por fora, daí tem o computadorzinho, ela acorda, a primeira coisa... Sabe o que faz sucesso lá em casa é escorrega. Então, eu queria escorrega. muito esse escorrega, mas eu não tenho onde botar, gente. Põe na varanda, amiga, cabe. Na sua varanda cabe. Cabe. Não, ele adora escorrega, ama. Não, vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Então, subindo, gasta descendo, energia Gasta sozinho. energia. Aliás, o próximo vai ser escorrega de novo. De tá? novo. Acho que eu vou ter que mudar o escorrega, sabe? Mudar de cor. Vou ter que fazer um pra livre, entendeu? É isso, faz um diferente. Específico. Então, Ana, a gente tá já chegando ao fim. Mas eu queria que você deixasse um recado pras mães, pras mamães que, como você, né, passaram momentos difíceis. Ou não mesmo, tá buscando alguma coisa nova. Porque sabe como é difícil. A gente, às vezes, sabe que um trabalho tradicional... a gente depende, né, do outro. E foi o que você falou. A gente precisa ouvir que não, você tem alguém pra ficar com sua filha? Não, meu filho não posso. Meu filho tá doente, eu tenho que ficar com ele. E a gente sabe como isso dói numa mãe. E aí, por outro lado, também tem o medo, né? O que você diria para essas mamães, assim, que querem empreender, mas que tem medo? Se você pudesse dar uma dica para elas. Pode chorar, somos mães sensíveis. Acho que eu diria, vai com medo mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Todo dia eu penso em desistir. Desistir pela minha filha, desistir pelo meu casamento, desistir por tudo. Eu falo, não quero mais isso, eu quero ter vida, sabe? Eu quero voltar a trabalhar de 9 às 6 e acabou, sair dali, acabou meus problemas, sabe? Mas eu acho que nada paga quando eu vou buscar minha filha na escola e ela vem com aquele sorriso e ela me conta e eu posso levar no balé e eu posso, sabe, fazer tudo que eu não poderia fazer se eu estivesse em casa. Trabalhando, né, no caso. E eu falo pra vocês, ainda não sou 100% assim, segura quando eu falo de quão difícil, quão fácil é empreender. Não é. Ainda não cheguei nesse patamar de dizer, nossa, vai que vai ser maravilhoso. Vai, é bom. Tamo junto, todo mundo. Mas a gente precisa de pessoas do nosso lado para poder levantar a gente. Então, assim, sozinha você não consegue. Então, quando tenho parceiras que ajudam, quando eu tenho mães que falam, olha, seu trabalho é excepcional, é maravilhoso. Aí eu falo, cara, eu tô no lugar certo. Eu não era pra estar vivendo aquilo que eu tava vivendo, era pra eu estar vivendo isso. Porque muitas vezes, quando a gente é nova, que a gente vai escutando, você tem que ter uma profissão. Você tem que saber o que você quer da sua vida. E eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu vivia sem saber o que eu queria da minha vida. E vivia no automático. Tá me dando dinheiro? Vou embora. Vou embora. E quando você encontra aquela luzinha no fim do túnel do propósito, né? Que muita gente fala isso. Eu falo, gente, é isso. Eu não desisti, eu fui. Então, assim, eu acho que não ter medo, acreditar em si. Muitas vezes eu gravo coisas que eu falo, tá péssimo isso, mas vambora, deixa aí, né? Vai ter gente que vai ver que sou eu mesmo, sou eu de verdade. Sou mãe, estou tentando ali empreender, então vambora. E não ser sozinha. Eu acho que estar sozinha é pior. Então, assim, hoje eu tenho o Rodrigo, que é minha rede de apoio, que tá junto comigo nessa jornada. Não sei se sozinha, assim, né? Eu acho que eu já teria surtado, já teria me colocado numa clínica. Mas, assim, eu acho que estar com mães... Por isso que eu falo muito que eu preciso que as pessoas conheçam a Clube Kids. Por isso que eu preciso que as pessoas cada vez mais saibam não só dos benefícios, sabe? Mas que a gente seja conhecido para ajudar. Tem tantas mães que falam, poxa, eu comprei isso. Eu precisava... Por exemplo, eu preciso de uma bomba no UTI. Eu não tinha. Não tinha. Então...
ter uma pessoa, uma empresa que possa me ajudar, faria total diferença naquele momento. Às vezes eu bato papo com as mães, hoje eu não tô um dia bom. Será que você pode entregar amanhã um brinquedo? Eu falo, não, tudo bem, eu converso, eu falo, o que você tá sentindo? Sei lá, às vezes a pessoa só precisa de um abraço ali, e conversar. E a gente acaba, muitas vezes, as mães, se isolando. Então, se você tá querendo empreender e é mãe, se isolar é pior. Então, assim, eu agradeço muito vocês pela parceria. A gente que agradece, porque assim, vocês podem não saber, mas vocês são uma rede de apoio imensa pra gente, É a né? nossa rede de apoio, com certeza. Com toda certeza. Fico muito feliz. Eu me emociono porque... Dá pra ver o amor que você tem, né? E o carinho. Não só pela empresa, mas a gente percebe desde do oi que você dá e do carinho que você tem com seus clientes. Não só porque a gente é parceiro, tenho certeza que você faz isso com todo mundo. Mas está ali com a gente, né? Foi o que você falou. Às vezes a mãe só quer um oi, um abraço. Ela tá ali sozinha, às vezes realmente não tem ninguém. E muita gente fala assim, eu quero empreender porque trabalhar pra mim eu vou ter mais tempo. Cara, às vezes não é mais tempo, mas às vezes trabalha 7x7, 7x7, 24 horas. Mas você conseguir gerenciar, foi o que você falou. Tudo bem, você pode às vezes estar trabalhando, fazendo planilha 11 da noite, mas você conseguiu lá, você conseguiu buscar sua filha, você conseguiu ter esses momentos. Então, eu acho que não é o trabalhar menos. Você vai trabalhar mais, com certeza. Mas você você com o seu propósito, você trabalhando para levar alguma coisa para sua família, para deixar para sua filha. Então, eu acho que a gente construir algo pra gente realmente faz toda a diferença. É o que a gente fala, né? A gente consegue curtir. Eu falo muito isso, que eu faço as coisas depois que a Liv dorme. Então, assim... Eu também. Eu trabalho. As pessoas falam, nossa, ela não trabalha. Eu trabalho. Só que depois que a Liv dorme. Então, às vezes, ontem mesmo, era meia-noite, eu tava ali trabalhando. Então, assim, eu consegui viver o dia com a minha filha e consegui trabalhar. Não é fácil. Se engana quem é, mas... Né? E você tá falando disso, eu preciso também agradecer uma outra parceria que entrou com a gente agora, gente. Sério, a gente tá com uma consultora de estilo. Agora vocês vão ver esse podcast aqui. Tá bombando. Já é maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. Porque você falou de ontem, a gente tava 11 horas da noite decidindo o look que a gente ia vir hoje. Né? Gente, agora temos a Laís, que já veio aqui no podcast. Laís já veio aqui, volta. E agora está gravidinha. Ai, linda, já do pode falar Dante. da Clube Kids pra ela. Não, com certeza. A gente já manda pra ela. Com certeza. E realmente, a gente tava... Era quase meia-noite, a gente tava ali, e aí, que roupa que a gente vai usar? Porque agora tem que combinar, né? A gente assim, né? Você nunca vai ver, igual teve um que eu falei, Letícia, duas estampas assim, ó. Duas estampas brigando. Então, gente, Laís tá aí pra ajudar a gente. Vocês vão ver uma diferença aqui nesse podcast, tá? Que agora a gente tá se achando. E agora também eu quero dizer que na Clube Kids, a gente tem cupom de desconto, né? Com Só certeza. que agora... Tem que ser Maternipod. Maternipod, com certeza. Por favor. Então, ó, todo mundo que tá ouvindo, todos os seguidores de Maternipod, tem 15% de desconto. Então, ó, gente, não tem... Mas prestem atenção, é só na Clube Kids Jacarepaguá. Então lá vocês conseguem. Eu vou viajar, Tuane, quero alugar uma coisa lá em São Paulo. Manda mensagem pra mim que a gente vê, porque a gente vai conversando entre as franquias, a gente vê o que a gente consegue fazer. E foi legal porque quando eu fui pra Curitiba, ela era conhecida sua, né? Isso. Então, assim, eu já entrei em contato com ela, já foi, e é isso. Então resolve, gente, seu problema. Só falar, vambora, mais um, vambora. Bora! Ficar sem um brinquedo, ficar sem uma ajuda, não vai ficar. Então, lembrando, quando você for alugar, clica lá no site, lá no aplicativo, tem a opção de você escolher qual franquia você quer, qual unidade que você quer, a dela é de Jacarepaguá, que tem o nosso cupom de desconto. Maternipod 15. Isso. Se não era, agora já é. Agora a gente acabou de criar. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo pra você não esquecer. E toda vez que precisar ir lá alugar seu brinquedo, gente, faz diferença. Mais uma vez, Tuane, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E obrigada por ser nossa parceira. Foi incrível. Obrigada, gente. Muito obrigada por vocês acreditarem na nossa marca, por acreditar no nosso trabalho e por falarem para outras mães, né? Sim. A Letícia... Veio um monte de gente, que a Letícia, porque a Letícia fala, olha, tem que dar uma comissão pra Letícia, hein? Aquelas, nada que 10%, 20% daquelas... Por isso que toda vez que ela fala, Tuane, tem um brinquedo... Tenho, vambora! Dá um jeito. Vou falar não? Como que eu vou falar não? Mas muito obrigada a vocês. E contem comigo pra qualquer coisa. Festinhas... encontros em casa, pra desenvolver, pra qualquer coisa, pra conversar. E estamos juntas nessa. E pode deixar que eu tenho certeza que vocês vão longe. Vocês assim também. Como eu também, eu Vocês acredito. também. Isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada.
Se inscreva no canal, curte, compartilha. Vocês vão escutar falar, se inscreva no canal. A gente vai fazer um episódio só disso. Então, gente, se inscreve no canal. Porque é importante, gente. É isso. Mas um beijo e até a Beijo, próxima. gente. Obrigada. Tchau.